Eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a quinta aula da Semana Natalina 2024. E o texto que eu escolhi para hoje está em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar com o pincel número 6, aqui pelas folhas, e eu vou fazer estas aqui, ó, que estão umas sobre as outras, junto com você. Vamos começar por esta, que eu vou mostrar como que eu vou trabalhar a cor. Verde pistache. Verde pistache. Eu vou preencher a parte da ponta, a parte de cima, onde está pegando mais luz. Então, imagine aqui, ó. Meio na diagonal, tá vendo? Agora, eu vou preencher o restante aqui com o verde pinheiro. Dou uma misturadinha para fazer uma passagem de cor. Agora, eu não tinha mostrado o marfim para vocês, vai fazer parte da composição. Mas agora eu vou pegar o verde pântano. Essa parte aqui embaixo, ó, eu vou deixar bem escura. Passei o verde pântano em cima do pinheiro. Agora eu vou puxar o risquinho pelo meio e eu vou colocar umas ranhurazinhas para aquele lado. Lavo o meu pincel e volto com um pincel menorzinho, número 2, com o marfim. Olha só, eu vou colocar o marfim aqui, ó, nessa área mais clara e vou puxar para dentro. Eu não tô chegando até embaixo. Eu tô deixando aqui bem clarinho. E dou uma puxada só para ficar assim meio arranhado. Se quiser aqui, ó, pode até limpar o pincel também. Mas nessa área escura aqui não precisa chegar. Próxima folha. Nesse quarteto aqui, eu tenho esta que tá por trás de tudo. Então, eu vou começar com o verde pistache aqui desse lado. Porque esse lado é o lado da vela. Tá batendo luz aqui. Então, aqui vai ficar mais clarinho. Aí, eu vou completar aqui, ó, com um pouquinho do verde pinheiro. Só para fazer a passagem do pistache pro pântano. Porque esse canto aqui, eu já vou deixar ele bem escuro, preenchido ali com o pântano. Ó, o verde pinheiro só fez aqui a passagem entre as duas cores. E agora, eu venho com o pincel menor e com o marfim. E eu vou colocar o marfim aqui, na pontinha, e vou puxar para dentro. Aqui também, vou colocar aqui e vou puxar para dentro. Essa pontinha tá por cima do outro, então eu já vou deixar aqui bem clarinho. Aí, só isso. Aqui, se quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Só limpei o meu pincel, certo? Agora, nós vamos fazer esta aqui, que ficou bem por trás. Lavo o pincel, porque a diferença do pântano e do pistache é muita. Pistache desse lado também. Aqui na ponta eu posso ter um pouquinho mais. Aí, vou passar pro pinheiro. E vou terminar aqui com o pântano. Viu que eu fiz aqui, ó, um pouquinho de sombra
só para a pontinha daquela aparecer ali por cima. Vou engordar mais essa folha. Pincelzinho menor e o marfim. Coloco aqui e puxo para dentro. Tá bem molhado o meu pistache, então o que acontece? Quando eu coloco o marfim, ele na hora ele fica assim bem vivo, daí a pouco ele vai sumindo, tá vendo? Provavelmente mais pra frente a gente coloca um pouquinho mais do marfim aqui. Ó, limpei meu pincel fazendo a linha. Posso limpar o pincel assim. Próxima folha, esta aqui, porque ela tá por trás desses elementos também. Isso daqui, ó, tá fazendo sombra em cima dela. Então, eu vou jogar um pouco do pistache aqui, ó, pra ponta e pra esse lado de cá, que é o lado que tá livre. Pinheiro. Dou uma leve misturadinha. E vou completar aqui com o pântano. Aqui temos uma pontinha. Pronto. Lava pincel, toda vez lava pincel. Agora, o marfim eu vou colocar aqui e vou puxar pra dentro. Você viu que essa linha mais comprida eu ponho sempre aqui, ó, perto do espinho. Aqui eu até ponho um pouquinho de luz, mas só dou uma esfumadinha. É aqui no espinho que a gente tem aquela puxada maior. Limpo o pincel e aqui a gente teria uma divisão, mas o espinho dessa daqui vai fazer essa divisão, então não vou nem me preocupar. Vou deixar a bolinha bem circulada, bem certinha. Próxima folha, essa daqui. Você viu que a luz tá batendo nela desse lado? Então, é desse lado que eu vou colocar o pistache. E por cima, ela tá por cima dessas outras folhas. Então, aqui também é mais um motivo pra gente deixar aqui clarinho. Olha como a gente consegue fazer a sobreposição. Vou puxar um pouquinho mais aqui, ó, pra ponta. E agora o verde pinheiro. De leve eu faço aquela transição. Vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui, ó. Onde ela tá atrás da abinha da lanterna. Pincel número 2, agora eu vou caprichar nesse marfim. Olha aqui, ó. Coloco um pouquinho aqui, eu faço uma puxadinha, mas em cada espinho eu coloco bastante. E não é reto, tá? Ele faz uma curvatura para a folha dar a impressão de que ela tá meio fechadinha. Posso até limpar o pincel aqui também. Pro lado de cima, quer colocar um pouquinho de luz aqui, ó, para marcar o miolinho, pode colocar e pode até puxar alguma sujeirinha. Vai aparecer bem pouco depois de seco, mas isso dá diferença. Então, as folhas ficarão assim. Acabamento, gosto de fazer sempre com a cor mais escura do trabalho. Aqui seria o pântano, então bato lá em cima e puxo. Ó, saio um pouquinho para fora. Aqui eu vou puxar com o escuro, mas aqui eu vou fazer com o claro. Por quê? Porque aqui já tem pântano, então o claro aqui vai realçar muito mais. Você viu como eu bato o pincel bem para fora? Para ficar essa ponta. Eu quero que fique essa ponta. Aqui, ó. Não coloque essa ranhura em cima do marfim. Coloque aqui, ó, um pouquinho por baixo, por trás.
Essa daqui, aqui vai acabamento com o marfim, mas aqui é o pântano mesmo. E depois nessa área é onde a gente vai colocar o glitter. Ai, como fica lindo. Gosto de fazer trabalho natalino porque eu posso pôr brilho. Acho que eu devia ter puxado isso aqui pra cá. Vou puxar, ó. Aqui a gente dá uma desmanchadinha. Assim. E agora, por último, esse daqui. Há uma variação enorme de cores para você fazer essas folhas. Você pode olhar nos vídeos como eu uso cores diferentes. Então, escolha a que você gosta mais. Você gosta de folha bem clarinha? Tem sugestão lá no vídeo. Gosta bem escura? Tem sugestão lá no vídeo. E tem azulada, tem vários tons. Agora nós vamos fazer a bolinha, bem no capricho. Essa bolinha eu fiz bem grande para dar espaço para a gente trabalhar. Vou preencher com o vermelho vivo. Aqui temos duas metadinhas aparecendo. Pode preencher sem susto. Você viu que o risco da divisória aparece. Com o meu pincel 0, eu vou fazer aqui uma linha. Essa é uma área de sombra. Aí eu vou dividir as duas. Você viu que eu passei o pincel bem em cima do risco? Agora eu venho com esse pincel número 2, pequenininho, e eu vou dar uma esfumada nessa tinta que eu coloquei. Aqui eu vou esfumar para trás, porque é esta que ficou por baixo, por trás. Olha como vão ficar. Tá? Essa daqui mais escurinha e essa daqui só tem um pouquinho de sombra aqui. Mas a gente pode fazer assim, ó. Você viu? Acompanhando a linha de fora, eu faço aqui uma curvatura e dou uma esfumada também. Aí vai ficar assim uma bolinha dentro, uma meia lua dentro da bolinha. Aqui você vai enxergar isso melhor. Essas duas, essa ficou por trás, essa ficou por cima, só que eu passo o risco com o pincel 0 bem em cima da linha. Aí, como essa tá por cima, a sombra ficou nessa daqui. Eu venho só batendo o pincel de levezinho para puxar aquela tinta. Aí, agora, ela tá por cima desta. E aqui no cantinho, eu não posso fazer uma sombra só assim, porque é uma bolinha. Então, eu tenho que puxar um pouquinho aqui no canto. E nesse lado, eu não posso pôr no canto, porque ela tá por cima. Então, eu faço desse lado aqui, só com aquela tinta que eu tinha no pincel, uma meia lua. Aí, tem que ter paciência, porque você tem que ir batendo o pincel de leve, não pode pegar a tinta e colocar. E tem que ficar a meia lua bem esfumado. Ali ficou. Agora, esta daqui, ela tá por trás daquela, num pedacinho aqui, ó. Eu vou puxar essa tinta pra trás e a tinta vai ficar só nesta aqui. Aí, do ladinho, eu puxo um pouquinho também, no contorno. Ele vem sumindo. Agora, eu posso fazer aqui uma meia lua também, ó. Eu vou pegar a tinta que eu tenho aqui, ó, no pincel. E vou fazer, olha só, ainda tinha muita tinta. Eu vou aproveitar e já vou pôr nessa daqui também. Ó, meia lua. Depois eu volto a trabalhar ali. E aqui a meia lua. Quando você tem um ladinho assim de sombra, sempre parta com essa meia lua ali da sombra. Aqui não temos, então você coloca do lado que ela tá, coloca do lado que ela tá por cima.
E daí vai passando o pincel de leve em cima para dar uma esfumada e para sumir aquela marcação de risco. Aí. Se você acha necessário, você pode pegar de novo o vermelho vivo e fazer isso aqui, ó. Pode fazer também com outro vermelho, pode fazer com um rosa, com um pink. Até com rosa chá você pode fazer, iluminar vermelho vivo. Ah, pode fazer com fluorescente também. Fluorescente faz isso aqui ficar piscando. Mas eu quero deixar assim. Aí, agora um pouquinho aqui. Vou consertar essa também. Consertar não, é um detalhezinho. Coisas que a gente faz para melhorar. Não tem paciência, não quer fazer? Não faça. Não tem problema nenhum, você faz do jeito que você quiser. Mas quer seguir minha orientação? Faça. Olha como fica bonitinho. E agora você põe pontinhos de luz. Olha, branco. Você vai pôr um pontinho. Eu gosto de pôr um pontinho no meio desse escurinho que a gente faz, dessa meia lua. Ó, vai ficar no lugar mais alto da bolinha. Você pode pôr aqui, ó. Eu gosto de pôr do lugar onde tá por cima. Isso ajuda a realçar, ajuda a mostrar que tá por cima. Ó, um risquinho, um pontinho. Você vai encostando o teu pincel. Aqui não é legal fazer um contorno, tá? Mais um pontinho. Vou pôr um pontinho menor aqui do lado. Olha que graça que fica. Se você fizer a volta inteira, vai ficar pontilhado, vai parecer uma costura. Mas se você colocar em alguns lugares, não em cima da área de sombra. Não, não, não. Só na área onde está o vermelho vivo. Aí, olha que graça que ficou. E é bem fácil. Um ponto maior, sempre no meio da área de luz. E depois vai brincando com o restinho de tinta que você tiver no pincel. Mais um pontinho do lado, mais um pontinho ali, mais um compridinho aqui. E chegou. Aqui, ó, sépia, o galinho, você vai colocar, tô colocando com pincel 0, só que o galinho é assim mais grossinho, tá? Não deixa aquele muito fininho, fininho não. Pode deixar até assim, ó, com esses tortinhos, assim, com essas emendinhas. Ele fica bem interessante. Eu vou deixar só esse galinho aqui. As outras folhas aqui do lado esquerdo, todas elas são bem mais simples do que estas, que ficaram uma por cima da outra. Então, eu vou fazer para adiantar o trabalho. Aqui eu falei que ia colocar, ó, o acabamento com o marfim. Esse pedaço que tá por cima, fazendo assim, espinho também, tá? Olha aqui, ó. Então, eu vou adiantar as folhas e as bolinhas do outro lado, mesmo estando em cima da lanterna. Mas ali na lanterna é fácil de arrumar depois. Agora, eu fiz aqui as folhas do lado, eu não fiz acabamento ainda, tá vendo? Porque depois que fizer toda essa parte, aí a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Agora, por hora, vamos fazer aqui o corpo da vela. Eu tô com um pincel bem pequenininho. Pincel número 2. Até vai demorar um pouquinho mais para preencher. Mas é que aqui a vela é bem pequena também. Aí, preenchi. Agora, um pouquinho do siena natural. Vou pôr aqui, dou uma esfumadinha. E depois eu vou pôr aqui embaixo, subindo. Aqui, eu vou fazer uma sombra. Vai ficar só um pouquinho da claridade ali. E agora o rústico, segunda cor. Um pouquinho no contorno. Um pouquinho aqui nesse canto. E pode ficar manchadinho.
Ó, vai diminuindo, diminuindo. Aqui em cima, eu vou até passar o pincel sujinho de rústico, só para fazer o acabamento, porque o risco tava aparecendo. Aí, agora eu vou preencher de amarelo ouro. Não, vou pôr assim. Aqui na chama. Aqui em cima, eu vou colocar o branco puro. Limpo o pincel para baixo, pego o amarelo ouro e vou colocar aqui. Esse amarelo ouro eu vou levando um pouquinho assim pela beiradinha. Ó, dos dois lados. Ficou branquinho no meio, né? Deixa lá. Agora eu vou pôr uma isca de vermelho aqui embaixo, ó. Isso. Você viu que eu dei uma pinceladinha, nem fiz mais nada. E é com o pincel zero que eu vou fazer ali aquele pavio. E com o rústico, cor mais escura. Saio dali do vermelhinho e venho até aqui. Não entra aqui pra dentro e nem entra muito lá. Lindinho. Agora, vamos fazer essa parte aqui, que é um metal. Eu quero fazer bem escuro, então eu vou usar o rústico também. Mas eu vou colocar primeiro o branco dentro. Esse daqui, menos. Ó, um quadradinho assim de 2 por 2. Agora, eu já vou colocar o siena aqui em volta. Antes que seque esse branco. E já venho com o rústico fazendo o acabamento. Você viu por que eu não fiz acabamento da folha? Porque agora eu posso até passar por cima um pouquinho que não tem problema. Aí depois eu venho com o acabamento e arremato. Aqui, ó, um pouquinho de rústico. Vai crescer um pouquinho por cima do siena, mas é só o pincel sujinho. Já vou deixar ali bem certinho, depois não precisa voltar. Próximo quadradinho, mesma coisa. Branco, esse eu vou deixar o branco um pouquinho maior. Vamos deixar assim, ó. Agora eu termino de preencher aqui com o siena. Viu que eu deixei o espaço ali? Isso é para eu não me perder. Porque se eu entorto essa linha, depois fica difícil de arrumar. Essas partezinhas aqui geralmente são redondas. Eu deixei a minha assim porque é mais fácil fazer assim do que redondo, né? E eu sei, eu tenho dificuldade com elipse dos dois lados iguais. Então, eu já gosto de fazer sempre os meus desenhos assim. Quando eu vou passar o risco, eu entorto. E eu sei que eu tenho alunas que também têm essa dificuldade. Então, já pensando nisso, aí agora um pouquinho do rústico. Aqui vai ser menos do que ali. Não deixa aquela mancha muito forte, tá? Assim, faça uma passagem de um tom para o outro mais esfregadinho. Às vezes eu digo assim, deixe manchadinho. Agora eu tô dizendo, tire a divisão, deixe alisadinho. Ó, meu pincel não tem tinta. Bem alisadinho, porque o metal, ele é uma coisa mais lisa. Então, não pode ter textura. Agora, este aqui, que eu vou deixar que nem aquele, um pouquinho mais escuro. 2 por 2. Siena. Olha como eu faço. Antes de vir arrumando os cantinhos, eu dou uma esfregadinha ali para tirar a linha onde terminou o branco. Porque se eu deixo secar,
depois eu não consigo tirar aquela linha. É muito difícil, tem que colocar muita tinta, daí fica duro. Não gosto muito. Por mais um pouquinho do branco. Aí, você viu como aqui, ó, não tem divisão entre o branco e o siena. E agora, um pouquinho do rústico. Vai colocando a tinta e já esfumando. Já não tenho tinta no pincel, então eu posso até puxar assim, ó, inteiro, bem de leve. Isso! E agora, aqui a gente tem uma linha. Eu vou pegar o pincel com um pouquinho de tinta na pontinha. Agora eu vou trabalhar com o pincel bem de pé. E eu vou preencher essa linha. Quer fazer com pincel zero? Pode fazer. Só que ele não fica desse jeito aqui. Ele vai ficar bem fininho, ele não vai ter esse corpo. Aqui tá assim uma linha encorpada. E depois aqui em cima a gente vai pôr o glitter. Aí ele vai aparecer bem. A próxima partezinha eu vou manter, vou trabalhando com essas mesmas cores, mas eu vou manter o branco aqui, ó, no meio. Então, todas as partes eu vou trabalhar assim, ó, o branco aqui, aí o siena na volta e depois o rústico, fazer um cantinho aqui, olha aqui, ó. O rústico, eu vou colocar ele do lado e aqui. Assim. Esse de cima também, menorzinho. Eu vou colocar o branco aqui. Eu já vou colocar aqui também. E já vou colocar aqui também. Você vai trabalhando pedacinho por pedacinho, tá? Eu vou te mostrar como que eu vou fazer o lado esquerdo e o direito vai ser a mesma coisa. Então, para adiantar o vídeo, vou fazendo assim. Ó, pros dois lados. Aí, o siena. Que você pode até passar direto aqui, ó. Aqui desse lado, né? O risco vai aparecer, não tenha medo. Aí, aqui começando desse, né? Ó, foi siena aqui. Aí, aqui nesse, eu vou colocar o siena, vou puxar o siena aqui, porque eu quero que isso daqui pareça um relevo. Então, a sombra vai atrás. Atrás aqui. Aí, olha o meu pincel. Aqui. Não, o primeiro trabalhei assim, o segundo eu trabalhei assim, e o terceiro assim de novo. Se você reparar onde tá a sombra aqui bem direitinho, você já vai ver o efeito que vai dar aqui. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o menorzinho, que fica mais fácil. Uma isca de rústico. Aqui, ó, eu vou trabalhar com o pincel assim. Porque a gente já tem o rústico aqui embaixo. Aqui, ó, o próximo, eu vou trabalhar com o pincel assim de novo. O próximo, eu vou trabalhar com o pincel assim. Olha. O próximo, eu vou trabalhar com o pincel assim. E aqui no cantinho sempre vai ficar mais escurinho. Esse aqui, eu vou pôr um pouquinho de rústico ali, ó, no contorninho. Mas aqui dentro não tem rústico. E aqui também eu vou passar o rústico no contorninho e vou puxar aqui. Viu como vai ficar? Parece um galão de água, né? Mas é uma lanterninha. Ah, é minha lanterna. Aqui em cima eu vou seguir com o branco
no meio, aqui também. Enfim, aqui é uma sequência. Depois, se precisar, a gente volta colocando mais branco, tá? Se cobrir muito. Aqui, ó, siena. Aqui também, eu vou pôr... Aqui eu vou continuar com siena por baixo. Aí, aqui eu vou fazer a curva toda do lado de cima. Um pouquinho do rústico, aqui, ó, do ladinho, aqui embaixo. E aqui eu vou passar uma linha bem estreitinha de rústico, toda a volta do lado de cima para dentro, aqui para baixo, aqui para baixo, aqui para baixo, aqui para cima, aqui para baixo. Você viu que só mudou esse aqui. Agora eu vou fazer o outro lado e já mostro ele, essa partezinha pronta, para você poder conferir o seu. Olha como ficou. Essa parte aqui, a gente vai colocar o branco aqui no meio desse espaço, dos dois espaços, na verdade. E aqui, ó, o branco vem até aqui, até na linha. Esse não precisa, mas esse o branco vem aqui. Agora, o siena em volta. A área de luz mais brilhante vai ficar aqui. Dá uma misturadinha para não perder o branco ali, né? Ó, para tirar a linha divisória. Aí, nesse, você vai colocar o siena aqui em volta. E aqui, ó, você só passa o pincel em cima bem de leve. Ele vai ficar assim, amareladinho. Vou terminar de misturar o siena aqui em volta. E aqui no cantinho, menos... aqui, ó, vou colocar o siena também. E aqui no cantinho eu já vou colocar o rústico. Puro. Que é uma área de sombra bem penumbra, bem escura. Aqui, olha como eu já venho clareando, tá vendo? Aqui também pode pôr um pouquinho, aqui preencho. Aqui você vai acompanhar a folha, pouquinho, e depois já pega um pouquinho mais do rústico para fazer a sombra na parte de baixo, que pode atravessar. Olha só, que deu uma manchadinha. Puxa um pouquinho do rústico ali fazendo contorno. Passa um pouquinho do rústico aqui, ó, na parte de baixo, em cima do siena. Misturo. Agora eu tenho que lavar o pincel, antes de passar aqui. Nessa outra área, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do rústico, para fazer o contorno aqui também. E tem que sumir aqui, porque lembra que aqui a gente tem o branco. Então, não pode passar o rústico em cima, que a cor vai ficar estranha. O rústico sempre na sequência, em cima do siena. Limpo o pincel aqui para fazer a junção, mas a vela tem que estar mais escura. Eu vou até pôr mais um pouquinho do rústico. Olha, já deu diferença, viu? Agora, a vela mais escura, essa parte aqui, fica o siena puro, que dá um contraste legal. Aqui, fazendo cantinho. Vou lavar o meu pincel para fazer a misturinha melhor. Agora aqui, ó. Tirar todo esse contraste. Aqui também. Opa, lava o pincel, Lucinéia. Tira o contraste entre branco e siena.
Aqui, ó, passei no branco, né? O pincel pegou um pouquinho do branco, que tá úmido ainda, e já passo aqui. Olha como já fez uma divisão. A vela ficou mais escura e essa parte aqui do metal ficou mais clara. Vou pegar o pincel número 2 só para acertar aqui, ó, a curvatura, para deixar bem certinho. Agora, nós vamos fazer os arames que tem em volta da manga. Essa parte aqui que é de vidro se chama manga. E nós vamos fazer os arames. Aqui eu me confundi um pouco, daí eu fui pesquisar e vi bem certinho. Vamos fazer assim. Vou pegar o pincel número 2, a tinta bem de pé e a gente vai passar o pincel. Ele não vai ficar fininho, ele vai ficar grossinho, da largura do pincel número 2. O meu tá paradinho, claro, tem que ser paradinho. E você vai aqui, essa linha, não, essa linha aqui, sim. Só vai aparecer esse pedacinho ali. Esse daqui eu vou consertar, no teu risco tá certinho, tá? Se preocupa não. Mas aqui o meu eu redesenhei. Olha, bem assim. Agora, esta linha aqui também. Aqui, ó, chega uma pontinha daquela linha ali. Ó, você vai passando o teu pincel até ficar bem parelho, bem certinho. Agora, presta atenção aqui. Esta linha curva, não. É essa aqui, ó. A linha de fora. Essa linha curva é onde termina o vidro. E aqui, a gente chega até o final, porque o vidro tá apoiado na manga. Esta linha aqui também. A elipse. Aqui que mora o perigo, que tem que ficar bem certinho. Esse é o arame, tá? E aqui vai passar por cima da chama. Porque a chama tá lá por trás, tá lá por dentro. E esse daqui tá passando por fora. Agora eu vou fazer um detalhe aqui. Eu vou pegar um pratinho. Aqui tá tudo seco. Um pouquinho do rústico, tiro o excesso e você tá vendo essa linha, né? Você vai começar aqui em cima. Olha a diferença. Aqui tá esfumado, aqui tá preenchido. É só esfumado. Vim até embaixo. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais largo esse esfumado. Aí eu vou fazer isso do lado de cá também. Aqui aparece só um pouquinho, mas aparece. Aqui mais fortinho. Aqui é só um esfumadinho. Pronto, eu vou crescer um pouquinho essa folha, eu vou crescer um pouquinho essa folha no teu risco, então vai estar um pouquinho diferente essa parte aqui, tá? Para poder cobrir essa parte, eu não quero que tenha que trabalhar esse canto ali. Vamos facilitar. Então, agora eu vou pegar o meu pincel 0 e o branco e eu vou fazer, com eles eu vou fazer assim, ó. É um brilho aqui pro lado, não tô fazendo no meio, eu tô fazendo mais do lado da chama, ó, a chama tá lançando luz aqui. E não é na beiradinha também, pode ser um pouquinho pra dentro, pra aparecer mesmo. Viu como é que vai ficar? Nesse aqui, eu vou fazer também esse branquinho pro lado de cima. Nesse dali, eu vou fazer o branquinho aqui, ó, pro lado de baixo. Nesse daqui, o branquinho aqui
e nesse o branquinho aqui. Imagine a chama, onde a luz chegou primeiro, é aquele lado, tá? E também vou fazer o acabamento ali das folhas, do outro lado que eu ainda não fiz, porque eu queria fazer primeiro a parte da lanterna. Então, eu vou adiantar toda essa parte e já mostro pra você seco, pronto pra gente fazer o fundo. Olha, totalmente seco, totalmente, tá? Vou borrifar um pouquinho de água, porque agora não tem perigo nenhum passar essa água aqui. Pego o pratinho, o meu pituá número 6, pego o pratinho e eu vou começar com mostarda. Tira bem o excesso de tinta e olha só, eu vou começar aqui, ó, em volta da vela, da chama. E eu vou fazer todo esse fundo com mostarda. Tudo, 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 tudo. Só vou deixar esse branquinho aqui em volta da chama. Vou passar aqui, vou passar aqui. Olha, já fiz todo o mostarda. Agora, aqui, ó, em cima dessa, um pouquinho do mostarda, eu pus uma isca de vermelho vivo, que é o que a gente tá usando. Essa parte aqui é uma mesa. Então, eu vou colocar, assim, uma sujeirinha do vermelho. Tá vendo? Como é pouquíssimo. Posso até passar aqui um pouquinho pra baixo. Ó, mostarda e vermelho. Você vai fazer alguns veios. Isso tem que passar aqui e tem que passar aqui também. Não é pra ficar vermelhão, tá, gente? É só pra colocar uma coisinha. Aí, agora o rústico. O rústico eu vou pegar aqui, ó. Pontinha do pincel, eu não lavei o meu pincel. E eu vou fazer na linha. Bem certinho na linha. Agora, aqui eu tenho uma outra linha. Eu vou fazer um pouquinho também. Venho até o final. Viu que eu só esfumo, eu não tô preenchendo. Temos a água que vai ajudar a diluir e vai deixar bem suave. Se você preencher, vai ficar pesado. Quantas vezes eu já limpei o pincel e carreguei de tinta novamente? Muitas. Então, é assim que você vai fazendo. Aqui em cima, mais um pouquinho, para deixar um pouquinho mais forte. Agora aqui, ó, saindo de cima, não. Eu passo o pincel um pouquinho em cima da pintura. Tá úmido, não vai sujar. Aí, aqui tem que trabalhar bem retinho. Ó, tô deixando uma sombra aqui, né? Pôr um pouquinho aqui. São como se fosse veios, né, da madeira. Um pouquinho mais escuro aqui. Venho limpando o pincel. Você viu que aqui eu não terminei quadrado. Eu fiz uma ponta, outra ponta, outra ponta. E assim você vai terminando, suave. E do lado de cá, a mesma coisa. Ó, vem terminando. Cuidado para não deixar uma coisa pesada aqui. Aqui no meio, deixar bem mais escurinho. Agora eu vou usar o branco. Lavo o pincel, seco o pincel e o branco eu vou aplicar da mesma forma. Aqui, ó, pouquinho no lugar onde tá mais clarinho. Não passa em cima do rústico, porque aí você acaba tirando a sombra que você fez. E aqui eu vou trabalhar com o pincel nessa posição.
porque eu quero que fique esfumado claro pra cima. Pouquinho mais de tinta, deixei o pincel mais carregado. Aí, isso vai ajudar a suavizar outra cor. Ali e ali também eu vou colocar. Aqui ainda vou colocar com esse pincel maior. Aqui, ó, peguei um pincelzinho número 6. Menor, porque o espaço é bem pequeno. Dou uma esfumadinha pra cima e olha, ficou a marquinha da linha da mesa. Aqui eu vou pôr um pouquinho também. Eu acho que do branco chega. Agora eu peguei um pincel número 6, aparado, ainda um pouquinho do rústico, e eu vou dar uma acentuada nessa área aqui, vai marcar aqui o lugar do vidro, e aqui, ó, no cantinho, em todos os cantinhos. Aqui só um pouquinho, tá? Só pra combinar com esse. Aqui não precisa, por causa da nossa luz aqui. Aqui em cima. Mais um pouquinho. Aqui, ó, cantinho. Começa sempre com um pouquinho só de tinta. E daí vai aumentando. Vai carregando de novo o pincel de tinta, se precisar. E vai sumindo. Lembrando que o tecido tá úmido. Essa área aqui não. E aqui mais um pouquinho. Tá, agora eu vou lavar bem o meu pincel. Eu vou iluminar com amarelo ouro. Se lembra que a gente deixou um pedaço de... Aqui, ó, dá pra ver que a gente deixou um pedaço de branco. Então, na divisão, olha, entre o branco e o mostarda, você vai colocando um pouquinho do amarelo. Ó, só, você não vai passar por cima dessas linhas, desses arames, mas esse daqui, ó, você pode passar por cima. Não deixe dentro do quadradinho, tá? Vaze aqui, ó, um pouquinho pra fora. Mas pode continuar aqui, ó, meio arredondadinho. Deixa um espaço de branco em volta da luz ali. Isso. Agora, por último, nós vamos usar o branco. Eu vou pegar uma pincelada, eu não vou tirar o excesso, tá? Ó, tem uma pinceladinha aqui. E agora nós vamos fazer o vidro. O vidro tá passando na frente dessa linha aqui, ó. Só desta. Então, eu vou colocar bem na linha e vou puxar. Essa linha aqui, ó, quando chega aqui, ela tem que parar, ela continua do outro lado. Em cima desse não pode. Se você borrar ali, depois você vem e conserta, tá? Nesse espaço aqui eu vou deixar um pouco mais branco. Como tá úmido, ele vai sumindo. Aqui, ó, um pouquinho. Aí você dá uma puxada. Mas é importante que faça essa curvinha aqui, o branco, ó. Mais um pouquinho do branco. Vou colocar aqui também. Não por cima dessa linha, tá? Aqui por cima dessa pode. Aqui vai pular a pontinha da folha. Aqui a gente pode pôr uns pontos assim, ó, de luz. Aqui também a gente pode pôr uns pontos. Você viu que é uma pincelada maior e eu não tô esfumando. Um pouquinho aqui.
2 pinceladas, passando por cima do arame. Aqui também vou pôr um pouquinho, passando por cima do arame. Agora tá úmido o tecido, então vai ficar bem sumidinho. Depois que secar, eu vou passar novamente, aí vai ficar bem certinho aquela linha de branco. Vou pôr um aqui. Você viu que eu tô colocando vários pontos, ó. Mas acompanhe a curvatura aqui do vidro. Você não pode pôr reto. Bom, aqui já chega. Agora eu vou voltar aqui em cima, vou iluminar um pouquinho mais onde a gente colocou os brancos. Lembra que eu falei que provavelmente a gente voltaria? Então, agora que terminamos a pintura que tá seco ali em cima, já praticamente sumiu todo o brilho, todo o branco. Então, nós vamos realçar de novo. E agora, eu tô colocando assim, ó, sem esfumar. Aqui eu deixei a luz bem no centro, então fica bem fácil. Essa luz aqui é essa aqui. Ali deu. Aqui na vela posso pôr um pouquinho mais. Aqui, ó, um pouquinho. E aqui um pouquinho. Você viu que aqui não é na linha, é um pouquinho pra cima. Nessa beiradinha aqui também a gente pode pôr aqui, ó, bem nessa direção. Sumindo. Isso. Agora, vamos colocar o glitter. Glitter dimensional relevo ouro. E agora é assim, ó, tudo. Em tudo. A folha, eu vou passar o glitter aqui, ó, em cima dessa área mais escura aqui de contorno. Onde tá escuro, eu vou passar o glitter na folha inteira. Olha como chama a atenção. Aí, aqui, ó, na lanterna, também, todas as linhas escuras. Aqui também. Olha que coisa mais linda que fica o glitter em cima do escuro. Aqui nos arames, no arame da frente, ó, que é esse daqui, esse aqui, esse aqui, aquele dali, só um pedacinho aqui, ali não, e esse aqui. Aqui na vela, eu vou colocar em cima e dos lados. E nas bolinhas, eu vou colocar em volta, respeitando quem tá por cima e quem tá por baixo. E nos galinhos inteiros. Até aqui, ó, nesse fundo, aqui nessa mesa, eu vou colocar aqui, ó, nessa linha, uma sujeirinha aqui. Você viu que é só não apertar a bisnaguinha. E aqui uma linha um pouco mais forte. Eu vou colocar inteiro e já mostro pra você. Trabalho concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.